Cidades Inteligentes é um evento aqui de São Paulo, reunindo, na verdade, grandes indústrias, grandes players, grandes fabricantes, grandes ideias, pesquisadores. O legal é que eu tive a oportunidade de participar desse evento ano passado, mas foi em Curitiba, tá? Em um formatozinho agora de São Paulo. E aqui no segundo dia do evento, eu acabei fazendo contato com uma galera aí legal, com outras empresas, ouvindo, enfim, é um evento bem bacana. E aí, de uma forma para consolidar o que eu vi no evento, ouvi, conversei, falei, eu elenquei aqui alguns pontos bem bacanas, tá? Primeiro, o evento Cidades Inteligentes, ele é um movimento, né? Do mundo inteiro, tem várias organizações que divulgam o evento Cidades Inteligentes, mas esse aqui, ele foi uma migração, né? Ele veio de Curitiba e agora está aqui em São Paulo, tá? Mas não importa de onde veio e para onde vai, mas o conceito de Cidades Inteligentes é você juntar mentes que pensam sobre um conjunto de determinados temas e esse pensamento ser posto em prática, ver o que deu certo, ver o que está dando errado, quais são as iniciativas, tá? E aí o interessante é que eu já começo com um dado que foi apresentado em uma das palestras que eu participei, é que de todos os acidentes de trânsito que tem aqui na cidade de São Paulo, né, com ou sem vítima, 30% desses acidentes ocorreram em lugares com baixa ou nenhuma iluminação pública. Tá? Então isso é interessante porque os dados que eles conseguiram cruzar entre iluminação pública, acidentes, via pavimentada, enfim, eles trouxeram uma gama enorme de dados que eles conseguiram cruzar. E aí com esses dados cruzados, o que você pensa, né? Então em tese, aí foi até uma hipótese apresentada pelo conjunto de palestrantes, moderadores, em tese se você adicionar iluminação pública ou melhorar um determinado percentual, pode viabilizar a redução desse índice. Lembra, 30% de todos os acidentes que acontecem com ou sem vítimas, tá, diretos, nas vias de São Paulo aqui, são de áreas com baixa iluminação. O BNDES, assisti a uma palestra do BNDES, eles têm uma média de 40 linhas de financiamento. 40 linhas de financiamento em diversos segmentos, diversos estágios. E o legal é que o BNDES está em todo o Brasil, né, em todos os municípios. Se você não tem um posto do BNDES aí na sua cidade, entra no site do BNDES, que é uma forma de você ter contato, que aí tem diversos editais que você pode estar participando, ou diversos projetos que você pode estar enquadrando e submetendo no seu projeto, e aí sim adquirindo aquela linha de financiamento. Foram duas palestras do BNDES. Uma palestra é focada estritamente em quais são as novas áreas que o BNDES está atuando. Então, dentro do banco, eles têm 3 grandes áreas, que é saúde, segurança e educação. Então, não importa qual o seu projeto, ou qual a sua iniciativa, qual é o estágio de maturidade da sua ideia, ou até mesmo do seu ambiente de trabalho, né? Da sua proposta de trabalho. Se você tiver alguma coisa focada nessas 3 áreas, saúde, segurança e educação, vai ser uma coisa muito bem recebida pelo banco. Claro que outras áreas também, energia, pesquisa de novas ideias, prototipagem, enfim. Uma outra linha que é muito bem focada do BNDES, que veio um cara específico, vai falar sobre IoT, mas não somente de placa, circuito, mas foi a capacidade que o banco está vendo em construir iniciativas focadas em IoT, desde coleta de dados, transmissão, uso de largura de banda, enfim, é uma iniciativa específica do BNDES focada em IoT. Então, se você tem uma ideia, se você tem uma startup focada em IoT, de repente, dá uma pingada lá no banco, no BNDES, dá uma olhada no site, e aí pode surgir alguma coisa bem interessante, tá? Então, é segmento de como é que você consegue juntar dados vindo de diversos tipos de sensores e dispositivos, desde um saneamento público, uma estrutura de captação de água, enfim, a ideia aí está na tua cabeça. Outra ideia que rolou aqui, cara, que eu fiquei bem complexa, assim, eu fiquei pensando, caraca, velho, um negócio de louco aqui, que eu até anotei com muito detalhe. Acesso à internet está sendo discutida como direito fundamental
assim como água. Né? Então, a gente tem os direitos fundamentais enquanto ser humano, tem segurança, educação, água, são direitos fundamentais. Né? A liberdade é um direito fundamental, mas está sendo discutido em algumas esferas, não só de governo, mas áreas privadas e academias, que a internet daqui a alguns anos vai se tornar um dos direitos fundamentais da humanidade. E aí por que surgiu esse tema? Porque num futuro não muito distante, alguns serviços de governo, alguns serviços privados só vão ser conseguidos ser consumidos, isso é, o cidadão só vai poder ser atendido se eu tiver a internet. É como se a internet fosse uma estrada e essa estrada todo mundo tem que estar passando por ela. Então assim, vale a discussão, o que você acha? Comenta aí, cara. Será que de fato a internet deveria se tornar um direito ou realmente é um item a se tornar um direito fundamental para a sociedade? Cara, eu achei bastante curioso. Claro, tem que ler bastante, tem que se aprofundar mais. Aqui é só um resumo do que eu vi aqui no evento do Cidades Inteligentes. Um termo que a gente sempre fala, o que é cidades inteligentes, sensores, uma estrada, não. Um termo que eu vi que eu fiquei também bastante curioso são sistemas de sistemas. E aí, para quem é da área mais tecnológica, ele entende que um sistema é um meio, um processo, é um circuito, não. O que o professor apresentou, o pesquisador, ele disse o seguinte, que sistemas é um conjunto de pessoas, né? E essas pessoas, cada indivíduo desse é um sistema. Né? Então, ao se relacionar uma pessoa com outra, ele de forma mais de fora do processo, ele diz que uma pessoa é um sistema, outra pessoa é um sistema, e esse conjunto é um sistema. Então, o que é cidades inteligentes para esse professor? É um conjunto de sistemas de sistemas. Então, é uma dica aí, é uma frase que eu compartilho com vocês que eu acho interessante. E uma outra parada show. Aí aqui eu fiquei assim, caraca, mudança de impostos, né? E aí veio essa aqui é uma palestra internacional. O cara falou o seguinte, falou, já que a gasolina, o governo já tem uma série de impostos em cima da gasolina, desde a extração, fabricação, distribuição e consumo dessa matéria, né, desse produto, que é complexo. A gente aqui no Brasil sabe o quanto de imposto tem, só direto na bomba de gasolina. O cara falou o seguinte, olha, estão pensando agora num futuro onde a substituição do carro elétrico vai ser cada vez maior do que o carro a combustão. Então, qual é o imposto que eu tenho que substituir? Qual é o imposto que eu tenho que substituir da gasolina para algum lugar? Porque, em tese, se eu não tenho mais carro a combustão, eu tenho um carro elétrico, eu já tenho os impostos sobre a minha eletricidade. Né? Já existe isso. Aí, qual foi o que ele deixou claro? Que talvez, né, é uma hipótese também, que se tire morra os impostos da gasolina tradicional e comece a criar um imposto por tempo de uso para o seu tipo de objeto. Então, um exemplo que ele deu aqui, se você tem um carro elétrico e você consome X quilowatts, você pagou o carro para abastecer o carro. A partir do momento que você consumiu, botou o carro para andar, você vai ter um outro imposto em cima. Claro, isso é uma hipótese, ainda está se discutindo, mas é algo para a gente já começar a pensar. Que a gente sabe que os benefícios que se tem em relação à diminuição de carros a combustão e o aumento de carros elétricos, show de bola, legal, tem muita coisa legal mesmo. Mas de toda forma, existe uma carga tributária, existe uma entrada de verba para o governo e aí tem que saber, enfim, vamos ponderar isso aí. É um item de discussão que também vale a pena a reflexão. Vamos lá, focando ainda nessa linha de raciocínio de carro elétrico. Um conceito que se tem muito é o seguinte, ok, eu tenho um carro elétrico, o carro elétrico precisa de quê? Eletricidade, né? Mas existem países, nesse caso aí o Brasil, ele, querendo ou não, ele está muito bem na fita por existir um grande território e a capacidade plena de
autonomia elétrica e energias renováveis, de fontes renováveis, né? Então a gente está falando de hidrelétricas, não de termoelétricas, tá? Então as hidrelétricas no Brasil é muito bem vista no mundo inteiro, tá? Então o potencial de energia solar é alto, o potencial de energia eólico é alto, isso aí já está sendo bastante explorado. Mas nos países que estão desenvolvendo os carros elétricos, não tem essa autonomia de geração de energia elétrica por ambientes renováveis, por áreas renováveis. E aí o que está acontecendo? O pessoal está discutindo, beleza, eu vou aqui diminuir o CO2 emitido por carros a combustão, eu estou trocando motor a combustão por motor elétrico, mas eu preciso ligar esses caras na tomada, eu preciso que esse cara consuma energia elétrica. E aí esses países, assim como os Estados Unidos, tem usina atômica lá para fazer as energias de forma renovável, mas ainda existe um problema muito grave de a sociedade, a gente olha uma usina nuclear, né, e fala assim, pô, usina nuclear é legal, mas tipo, se der uma merda, é uma merda meio, enfim, difícil de controlar, né? A gente viu o último caso aí de Fukushima, que eles tentaram, mas enfim, até países bem desenvolvidos como o Japão, eles analisam com bastante calma. Mas tá bom. Ah, Vinícius, então eu boto um totem e aí boto uma placa solar e o carro vai precisar abastecer, encosta lá, abastece e corre para o braço. Não é bem assim. O estudo da eletricidade está provando que vai ter que existir uma fonte, vias bem estruturadas para o consumo de energia ser o mais eficiente possível, potencializando mais ainda. Mas, de toda forma, o Brasil ele tem boas estruturas. Por mais que falaram muito bem que o Brasil não tem estradas feitas dos Estados Unidos, Alemanha e outros países, né? Então a gente tem um problema ainda mais básico, mas querendo ou não, a gente já tem um insumo que eles estão tentando descobrir agora. Mas de toda forma eles estão inovando, construindo os carros elétricos e botando para gerar. Isso é legal, né? Isso aqui é bem legal. Um outro dado importante que a General Motors, não lembro, é uma montadora de carro aí, focou que diz o seguinte, até 2030 ou 2040, eu esqueci de anotar o ano preciso, a gente não vai mais produzir motor a combustão. Ponto. Então é uma coisa que você fica pensando, cara, é uma realidade mais do que real. Então hoje a gente tem carros híbridos, hoje a gente tem carro mais elétrico, mas aí para uma faixa muito específica de um mercado. Mas querendo ou não, é pensar de forma mais inteligente. Ok, pô, se essa montadora já está vendo que não vai valer mais a pena construir motores a combustão para esse tipo de nicho de mercado, né? Que ainda se constrói motor a combustão para as outras áreas de tecnologia, de meio de transporte, como aviação, naval, enfim, tem tantas outras. Mas para automóvel não mais. Então isso é uma ideia bacana. Dois aspectos que eles falaram que eu achei bem interessante. Com a construção de carros elétricos, além do benefício de não ter um CO2 sendo emitido na atmosfera, ele tem também a questão do ruído, né? O barulho que os carros fazem. Então, um ganho em potencial, eu me imaginei, você vai para uma grande avenida aí da sua cidade, eu não sei de onde você está vendo o vídeo, mas, por exemplo, lá em Recife a gente tem a Agamenon Magalhães, ou a Orla de Boa Viagem, aqui em Paulista a gente tem a própria Paulista, a Avenida Paulista, passa muito carro. Aí imagina passar a mesma quantidade de carro, mas só que com até 80% menor de barulho, porque 80% do barulho que um carro faz é o motor, é o cano de escape, enfim, é um conjunto de coisas. O pouco barulho que o carro faz de fato é a roda girando lá no asfalto. Então isso é um outro ganho também, que a gente consegue ter cidades mais silenciosas, que a gente consiga ouvir mais o que está ao nosso redor e querendo ou não, a gente vai começar a se acostumar com outro nível de ruído, né? Não com o nível que a gente já tem. Deixa eu ver aqui um outro ponto que eu anotei. Um stand que tem aqui atrás de mim fala sobre longevidade. É um stand específico para falar, ok, em 2050, 70% da população brasileira, isso eu achei super legal porque são dados do Brasil. Normalmente a gente vê muita estatística de fora, né? Mas 70% da população brasileira será pessoas com 60 anos ou mais. Desculpa, 70 milhões de habitantes. 70 milhões de habitantes no Brasil a partir de 2050.
é um dado extremamente curioso, porque ao meu lado aqui atrás já está rolando um hackathon na área de saúde, falando justamente de como envelhecer nos grandes centros. No caso aqui eles estão aproveitando São Paulo. Como você envelhecer no centro de São Paulo, e aí juntando ao dado, né? 70 milhões de habitantes no Brasil, em 2050 vão ter mais de 60 anos. Caraca, velho, são muitas oportunidades de serviço. E aí no stand ao lado tinha um cara falando sobre como potencializar turismo com esses dados. Então a gente tem um hackathon rolando ali, uma galera tentando descobrir e potencializar soluções, um outro cara apresentando um dado e um terceiro cara falando, pô, como é que eu consigo explorar isso tudo aqui? Aí surgiu um médico ali, pô, como é que eu consigo evitar doenças cardíacas para essas pessoas? Que existe uma faixa muito grande entre 48 e 65 anos com potencial alto de doenças cardíacas, e uma delas é o próprio infarto, né? Então são coisas que vale a pena a gente pensar e compartilhar aqui com vocês, né? E aí, para finalizar a ideia, uma palestra que eu assisti, o cara falou assim, pô, é muito legal fazer esse negócio de inovação corporativa, maneiro, blá, blá. Cara, mas lá na instituição que a gente fez o caminho inverso. A gente construiu um delegado, a gente figurou uma pessoa, uma persona de delegado. Esse cara aqui é o cara que vai ficar rodando os setores e vai buscar inovação. Mas cada setor de RH, setor de marketing, jurídico, venda, pós-venda, atendimento, limpeza, cara, não importa, cada setor ele tem uma meta de inovação. E aí foi feita uma conscientização global nessa instituição, tá? E essa instituição ela definiu metas por setor. E aí, cada setor ele faz as suas iniciativas, as suas sprints, vai lá, testa, conversa com teve um dos setores jurídico, contratou uma startup jurídica para inovar no meio jurídico, e aí foi legal pra caramba. Então é isso aí, eu acho que é uma ideia, né? Não sei se esse modelo é legal para todos os tipos, mas é interessante ouvir e compartilhar, porque, pô, se o cara ao invés de montar normalmente uma célula de inovação, que célula fica meio fechadão lá, meio parado, ele vai e volta nos setores, mas ele instituiu que todas as células, todos os setores são uma célula de inovação e eles compartilharem conhecimento. Então é isso, galera. Segundo dia do Cidades Inteligentes aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, num pavilhão amarelo, um pouquinho reduzido, eu acho que está um terço. O evento está legal, eu acho que foi uma pegada mais rápida, tem tantos expositores aqui, tem uns food trucks aqui atrás, para concentrar a galera aqui mesmo, para não dispersar. Foi legal, eu acho que vale a pena o evento. Em comparação ao ano passado que eu fui, que é o mesmo evento, só que agora em São Paulo, ano passado foi em Curitiba, aqui está sendo em São Paulo, eu acho que teve uma redução muito drástica, acho que de 1/4 do evento foi compactado aqui, eles tentaram fazer as coisas mais dinâmicas, mas de toda forma o importante não é focar no tamanho do evento, né? E sim quem são as pessoas que você consegue se conectar e qual é a ideia que aquela pessoa quer passar, né? Então eu acho que isso que vale a pena em um evento, é você conseguir se conectar com as pessoas, ouvir bem, captar, anota e toma nota, faz aquele match, pega o cartão e vamos trocar as experiências mais na frente, beleza? Então é isso, eu falo muito de nuvem, de como a nuvem ela vem alavancando novos projetos, novas oportunidades, até mesmo porque o investimento é muito mais rápido, existem projetos que acontecem em cidades inteligentes que você tem que processar uma quantidade de dados, aí você transmitir e compartilhar com um parceiro. Então acho que essa é a ideia também de falar de nuvem. Então se você tem um projeto, quer inovar, quer trazer para uma cidade inteligente, lembrando que cidade inteligente não é só tecnologia, são pessoas, o importante é pessoas, é feito voltar que o professor falou, né? São sistemas, então essa é a ideia de sistemas que interagem com o sistema, né? Sistema de sistemas, isso que eu achei legal. Então, beleza? Meu nome é Vinícius Perru, sou do Papo.cloud, então não esqueça aí, vamos compartilhar. O que você achou aí dessas ideias, dos impostos, da internet, se de fato a internet pode se tornar um direito fundamental? Comenta aí, cara, comenta aí, dá a sua opinião, o importante é a sua opinião, beleza? Forte abraço, um abraço.